E aí, gente boa, tudo bom? Vamos continuar hoje falando do Ceará, né? Vamos tentar falar agora e concluir aquela programação completa a respeito da parte de relevo do nosso estado. Então nós finalizamos a última aula falando sobre o quê? Sobre a Chapada do Araripe, mostrando que ela tem um topo aplainado, está na divisa do Ceará com o estado do Pernambuco, no sul do Ceará, numa região denominada como Cariri. É interessante ressaltar também que lá nessa área da Chapada do Araripe, nós encontramos um parque paleontológico muito rico, com rochas do tipo calcário, que dentro delas nós temos uma grande quantidade de fósseis que são encontrados. Há um estudo muito aprofundado naquela região devido à sua riqueza paleontológica, devido à sua riqueza arqueológica, tá certo? Há uma exploração também econômica muito importante naquela região devido à rocha do tipo Cariri. Essa rocha que é utilizada na construção civil, principalmente para a confecção de pisos, calçadas, calçadões e até residências, ok? Hoje nós vamos entrando aqui, dando continuidade ao relevo do Ceará, e vamos falar de mais uma chapada. O Ceará, nas suas divisas, nas suas bordas, tanto sul, oeste como leste, nós temos uma formação de chapadas muito importante. Outra chapada importantíssima que vocês estão vendo aí no nosso slide é a Chapada do Apodi, que está bem na fronteira do Ceará com o estado do Rio Grande do Norte. Pessoal, é interessante destacar essa chapada pela sua riqueza de calcários, rocha sedimentar, tá? E o que é que caracteriza uma rocha sedimentar para a gente? Vamos ver aqui. Rocha sedimentar. Olha só. Vocês lembram disso? A característica dela qual é? Estratificação. E o que é essa estratificação? Simplesmente, gente, são as camadas formadas pelos depósitos de sedimentos em várias épocas diferentes da Terra. Então deu origem a essa formação de rocha e essa característica, são as camadas da rocha sedimentar. A Chapada do Apodi, como nós estávamos falando, ela é importantíssima principalmente porque ela situa-se como um oásis na região do sertão nordestino, principalmente nessa área limítrofe entre o nosso estado e o estado vizinho do Rio Grande do Norte, tá certo? Nós estamos observando aí que a sua elevação, superfícies, né, de conservação de 250 metros de altitude, então é uma chapada que dá condição para o desenvolvimento principalmente de atividades do tipo agrícolas, tá? Planalto da Ibiapaba. Falar na Ibiapaba é falar da região onde há uma concentração muito grande de cidades. A Serra da Ibiapaba, com destaque para as cidades de Tianguá, Viçosa, São Benedito, Ubajara, Ibiapina, tá? E o mais interessante que nós podemos tirar nessa característica é justamente a presença de arenito e quartzitos, tá ok? Quando nós falamos aqui, abrange a porção ocidental. O que é ocidental, gente? Ocidental é a mesma coisa que oeste, tá? Então, quando você ouve a palavra ocidental, é a mesma coisa que oeste, separando os estados do Ceará e do Piauí, ok? A Serra da Ibiapaba, ou Planalto da Ibiapaba, ela tem uma característica muito interessante, que é a da formação de cuesta. É uma formação mais ou menos assim, ó. E o que é que isso quer mostrar? Nós temos uma vertente suave e outra íngreme. Aqui nós podemos observar que, para o lado do Ceará, a Serra da Ibiapaba ela apresenta bem íngreme, com os abismos. Já para o lado do Piauí, o lado dela vai bem suave. Essas laterais, essas bordas, nós chamamos de vertentes. E aqui nós temos o topo, o ponto mais alto da cuesta da Ibiapaba, devido à sua formação. E você há de perguntar, e essa cuesta da Ibiapaba, ela é o que? Sedimentar também? Sim, sedimentar. Da mesma forma como o Araripe, as chuvas que caem na
parte superior da chapada do Planalto da Ibiapaba, a água infiltra e vai descendo até as partes mais baixas. É o caso de quando você chega na gruta de Ubajara, você tem uma grande quantidade de água, de umidade nas bordas, né, nas paredes da gruta, justamente porque essa água ela infiltrou desde a parte superior e foi infiltrando e ficou acumulada nas paredes das grutas. Muitas ocorrências de bicas, e aí com destaque para a bica do Ipu, tá? E isso, gente, contribui muito com o índice pluviométrico da região, com as baixas temperaturas, porque nós sabemos o seguinte, que as áreas mais altas, elas influenciam no clima. Então você pergunta assim, então no Ceará não tem só esse clima de sertão, não é só seco? Claro que não. No Ceará não é só seco. O Ceará tem o clima do litoral, esse clima semi-úmido, úmido, semi-úmido. Tem o clima tropical de altitude das serras, onde nós temos temperaturas bem suaves. E por que a temperatura das serras são tão baixas? Essa pergunta é interessante. Há uma relação muito grande entre altitude e clima. Tá? Então, quanto mais alto você vai subindo, a cada 100 metros, a tendência é que a temperatura da região diminua 1 grau, mas existe uma sensação térmica onde provavelmente você vai atingir uma diminuição de temperatura muito maior do que a da regra que a gente coloca. Então, nas elevações, nessas chapadas, nas serras, nas cuestas, a altitude ela influencia diretamente na diminuição da temperatura da região. Então nós temos no sertão do Ceará alguns oásis. Nós já falamos do oásis da Chapada do Araripe, falamos da Chapada do Apodi, e agora nós falamos aí da Serra da Ibiapaba, o Cuesta da Ibiapaba, ou Planalto da Ibiapaba, como você queira. São 3 nomenclaturas que você pode dar naquela região. E mais uma vez, destacando um ponto importantíssimo, que é a formação sedimentar. Uma das características da rocha sedimentar é justamente essa porosidade, ela absorver a umidade que cai. Vale destacar também que dentro dessas serras nós encontramos uma grande variedade de espécies vegetais e animais, ou seja, uma flora e uma fauna riquíssimas, por conta dessa altitude, que vai dando condições à ocorrência, a um aparecimento de climas diversificados, de temperatura diversificada, e aí a ocorrência de plantas e animais que vão se adaptando à região de acordo com a temperatura, com o tipo de solo, com o tipo de vegetação. Então vamos aqui, olha analisando aqui esse slide. Mais uma vez, cuesta é uma formação de relevo que se apresenta em regiões onde se intercalam rochas de diferentes resistências ao desgaste erosivo. É interessante saber que a rocha sedimentar, por ela ser porosa, está mais apta, sujeita à erosão, ela não é totalmente vulnerável aos agentes erosivos. E quais são os agentes erosivos que atuam nessa região? Nós podemos destacar 2 aqui. Nós temos os ventos e a água. São os principais agentes erosivos. Tanto agentes de erosão, de desgaste, como também agentes de transporte de sedimentos. Ok? Então, o vento e a água, eles contribuem bastante para moldar a rocha. Agora, a rocha sedimentar, ela é mais suscetível a esse processo, justamente por quê? Porque ela é formada por sedimentos de diferentes rochas. Daí, a água ou o vento, quando atua sobre ela, facilmente pode desgastá-la. Não que ela vá se desgastar de uma maneira tão rápida como normal, né? As cuestas apresentam declives mais acentuados na parte que corresponde às rochas mais resistentes e encostas suaves na parte correspondente à existência de rochas menos resistentes à erosão. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aí algo interessante. Foi aquele esboço que nós fizemos há pouco, ó. Cuesta, um lado mais íngreme e um lado mais suave, né? Você tem aqui dois pontos diferentes nesse desenho da cuesta. Uma área abrupta e uma área mais suave na sua região.
essa vertente aqui fica para o lado do Piauí e essa outra vertente aqui fica para o lado do Ceará. E mais interessante, gente, você pode até tentar perguntar, ela influencia no clima do sertão? Claro, porque a umidade ela retém a temperatura mais baixa, aliás, a altitude retém a temperatura mais baixa, retém a umidade, e consequentemente, quando os ventos passam para a área do sertão, a tendência é que eles passem mais secos. E isso implica consideravelmente num clima diferenciado. Vocês podem observar aqui pela imagem, né, no caso da bica do Ipu, você tem uma vegetação belíssima, riquíssima, e dentro dessa vegetação você tem várias espécies vegetais e animais. Domínio dos escudos e maciços antigos, planaltos residuais e depressões sertanejas. Gente, pela posição geográfica do Ceará, nós podemos observar que o processo erosivo aqui foi muito intenso. Na aula passada, nós comentamos muito a respeito do intemperismo. O intemperismo físico, o intemperismo químico. Devido às altas temperaturas, as rochas vão sofrendo desagregações e elas vão se decompondo, formando aí sedimentos que vão sendo transportados ao longo do tempo pelos ventos, pela água das chuvas, água dos rios que correm e depositados em outros locais. No caso aqui dos maciços residuais antigos da depressão sertaneja, também ao longo do tempo eles foram sofrendo um processo erosivo intenso e gradativamente foi moldando esse relevo. O relevo foi sendo moldado justamente pela ação desses agentes de erosão. E aí nós temos aqui, na leitura do slide, vocês vão observar, ó, os planaltos residuais, essencialmente constituídos por litologias metamórficas, rochas de embasamento cristalino, né, são rochas antigas, muito antigas, que vão sofrendo um processo erosivo gradativo. Esses planaltos residuais são divididos em Serra do Baturité, maciços centrais e ocidentais, Serra da Meruoca, Rosário e Serra das Matas. Então, nós podemos destacar aqui para nós, para o nosso estudo, o maciço de Baturité. O maciço de Baturité, gente, ele se constitui numa ilha úmida no meio da depressão sertaneja. Se você analisar o relevo do maciço de Baturité, o que é que tu pode observar? Que ao redor dele nós temos toda uma depressão sertaneja, tá? E que ele é uma ilha úmida, ele é um dispersor de água, um dispersor de umidade para a região. Qual é a importância desse maciço residual no meio da depressão sertaneja? Vamos falar na importância econômica. Nós temos atividade agrícola, produção de frutas, verduras na região. Nós temos atividade turística pelo banho das cachoeiras, pela visita das cidades que são diferenciadas pelas suas características de estrutura, tá certo? Então nós temos aí, dentro de um maciço residual, uma grande importância, tá, dentro do contexto econômico e social para a região. O maciço de Baturité, também vale ressaltar, ele ao longo do tempo ele vem sendo ocupado pela população que vinha migrando anteriormente para Fortaleza e aos poucos foi se adaptando ao estilo da vida serrana e lá passaram a ocupar aquela região. Hoje nós temos nessa ilha úmida, próxima a Fortaleza aqui, 100 quilômetros, nós temos uma grande quantidade de pessoas morando, uma grande aglomeração populacional. Tá certo? Isso está relacionado com o quê? Primeiro, com atividade econômica, turismo, atividade agrícola e, acima de tudo, a condição que dá para a instalação de moradias em algumas áreas ao redor. Tá ok? Vejam bem aqui. Nesse próximo slide, nós estamos vendo o seguinte, os maciços centrais e ocidentais. Nível altimétrico, 600 metros. É interessante que nós observamos que a maior parte dos maciços residuais, eles são desprovidos de solo, eles não têm solo. O que foi que aconteceu com esse solo daqui? Quando ocorreu o soerguimento da rocha, vamos tentar fazer aqui um desenho para vocês. Nós temos aqui a crosta e com os processos de soerguimento, essa crosta foi
sendo rompida e gradativamente a rocha ela foi dando origem a uma elevação. E aqui, quando ela subiu, o solo desceu. E nós temos aqui nesses maciços um afloramento da rocha em plena depressão sertaneja. Ok? E para onde é que foi o solo disso aqui? O solo dessa elevação? Simplesmente ele desceu e foi levado para as partes mais baixas. Tá certo? Isso é uma característica de um relevo residual, chamado de Inselberg. Nós vamos observar agora o que é esse Inselberg aqui no Ceará. Então, olha, alguns exemplos existentes, além do maciço do Baturité: Serras do Machado, Bastiões, Amoré, Maia, São Vicente e São José. Há uma característica interessante também, é que em alguns pontos, nas suas subidas principalmente, você encontra resquícios de mata e caatinga. É bom chamar essa vegetação de carrasco. É uma característica diferente, porque é uma associação da caatinga com a mata. Aqui nós temos o exemplo da Serra de Meruoca, situa-se a oeste do rio Acaraú, apresenta uma forma retangular, com um comprimento de 20 e 25 quilômetros, né? O topo da serra atinge 750 metros de altura. E aí são submetidas a elevadas precipitações. Há uma grande umidade nessa região devido à altitude. E que mais? Quando a umidade entra pela calha do rio Acaraú, ela bate nesse paredão e a tendência é que a umidade suba. E aqui ocorre o quê? A precipitação pluviométrica, dando origem a uma umidade muito grande na região. Serra das Matas. Nós temos aqui a diferenciação de uma para outra. Olha só. Lá nós temos a caatinga do tipo arbustiva. É diferente. No slide anterior, nós falamos da caatinga arbórea. E aqui nós estamos falando da caatinga arbustiva. É muito interessante você saber que o Ceará, devido à sua extensão leste-oeste, norte-sul, ele apresenta características naturais diferenciadas. A gente não encontra aqui no Ceará uma homogeneidade de formações. Acompanhando o litoral, nós temos alguns maciços litorâneos, serras próximas ao litoral. No caso aqui, nós podemos destacar, principalmente próximo à Fortaleza, a Serra de Maranguape. A Serra de Maranguape, ela está a aproximadamente 27 quilômetros aqui da cidade de Fortaleza, da capital do estado do Ceará. E essa serra constitui-se também numa ilha úmida. Ela é muito rica devido ao aspecto turístico, devido à grande quantidade de cachoeiras existentes, onde atrai pessoas de várias partes das regiões mais próximas para fazer visita. Então, há uma exploração econômica muito grande. Além também da produção canavieira. Devido à umidade, devido à água descer dessa serra e se concentrar nas suas partes mais baixas, há uma exploração canavieira muito importante para o abastecimento das indústrias, tá? Das indústrias produtoras de aguardente. Então, há uma relação muito grande entre o Ceará e a produção da cachaça, da chamada cachaça, da água ardente, da cana, tá? Devido justamente a isso, a essa condição natural que é propiciada por quem? Ela é propiciada pela posição dessas serras e pela quantidade de umidade que se despeja sobre elas, tá ok? Vamos aqui. Pequenos maciços sertanejos. Gente, no meio da superfície do sertão, no meio da depressão sertaneja, nós encontramos aí alguns maciços residuais de pequeno porte, tá certo? Então nós temos aqui, vamos fazer aqui o esboço para você entender melhor. Nós temos a depressão, e no meio dessa depressão nós encontramos
elevações ilhadas, que são justamente as elevações chamadas de Inselbergs, né? Certo? Bom, uma característica interessante delas é essa daqui, ó. Regiões de intenso processo de desmatamento e erosão. O sertão do Ceará, ele sofre bastante com o processo erosivo. Nós comentamos no nosso último encontro a respeito do intemperismo. Eu vou colocar aqui para vocês, só para a gente lembrar. O intemperismo que ele pode ser físico, químico, biológico. O intemperismo físico, ele é provocado pelo calor, pela temperatura. O químico pela água. E o biológico pelos seres vivos. Então, devido às altas temperaturas, a rocha se dilata e sofre um processo de desgaste muito grande. Então, quando ele põe aqui que há um intenso processo de desmatamento e, consequentemente, erosão, você já nota que, dentro da depressão sertaneja do estado do Ceará, a ação antrópica foi muito intensa. E o que é a ação antrópica, gente? A ação do ser humano. O homem, ele atingiu tanto a depressão sertaneja, provocando desmatamento, tirando a vegetação da caatinga, explorando a madeira da caatinga para a produção de carvão, principalmente, fez com que o solo ficasse mais pobre. E sem a cobertura vegetal, sem a proteção da cobertura vegetal, sem as raízes de sustentação desse solo, ele foi sofrendo um intenso processo de erosão, provocando hoje, no estado do Ceará, um intenso processo de desertificação. Alguns municípios do nosso estado, eles sofrem com a desertificação. Exemplo, Quixadá, região dos Inhamuns, Tauá, Parambu, Independência, município de Iraúçuba. São municípios que sofrem com o desmatamento justamente devido à ação antrópica. Quando você provoca o desmatamento da região, você coloca o solo, a rocha, num patamar de decomposição muito grande. E essa rocha decomposta, ela vira areia, sem vida, sem matéria orgânica. E, consequentemente, nós vamos ter um processo de formação de desertos intensos na depressão sertaneja do estado do Ceará. Mas vamos aqui para frente. Depressões sertanejas. Níveis inferiores a 400 metros, engloba 70% do território estadual. Ou seja, 70% do Ceará é sertão. 30% está dividido em serras e litoral. Nós comentamos há pouco. Inselberg, vem do alemão Insel, que é ilha, Berg, montanha. Então são relevos isolados que se destacam nas grandes superfícies planas. Então, gente, o Inselberg, eu tenho a depressão sertaneja e ele fica intercalado. São áreas que ficam intercaladas. Você tem uma área muito extensa, plana. Então você tem aqui a depressão. Vale ressaltar que essa depressão aqui é relativa. E no meio dela você tem o Inselberg. O município de Quixadá, ele conhecido como Terra dos Monólitos, mono, um tipo, litos, rocha, um tipo de rocha, tá? O município de Quixadá, você encontra bastante essa formação de Inselbergs. São vários Inselbergs que estão retratados na paisagem dos quixadaenses,
Justamente por ser uma característica, é uma elevação típica de áreas quentes, tá? Típicas de áreas quentes, em cima de uma superfície plana. Outro ponto aqui de destaque interessante, olha, são características dos meios tropicais com estação seca bem marcada. Vocês sabem que o estado do Ceará, ele não tem as 4 estações definidas. Nós, na realidade, nós temos um período chuvoso, que perpassa pelo verão e pelo outono, e a maior parte do ano, o Ceará é seco, com pouca pluviosidade. Então, nós temos aqui aproximadamente 9 meses de seca, de calor no estado do Ceará. E 3 meses com chuva. Isso quando chove, né? Alguns períodos, aí você diz assim, mas tem período que chove mais, claro. Existe uma diferença muito grande do tempo. O tempo, ele é instável. O tempo muda. O tempo pode ficar nublado, pode ficar chuvoso, pode ficar ensolarado. O tempo pode mudar de acordo com os elementos que atuam na troposfera da Terra. Então, quando os elementos da troposfera, os elementos climáticos, eles sofrem alterações, como evaporação, temperatura do ar, quando há modificações desses elementos, consequentemente, eu posso mudar o tempo. Ele pode se tornar chuvoso ou ensolarado. E no caso do Ceará, devido à sua posição geográfica, devido à sua localização, as características que ele já tem, então nós encontramos aqui no nosso estado, tá, uma característica básica que é da seca. O nosso estado, 70% dele, e até mais, está na área do sertão. Está localizado na área da depressão sertaneja. Por isso é um estado vulnerável. É um estado que está suscetível a secas periódicas. 1, 2, 3 anos de seca, 4 anos. Nós tivemos já secas grandes por conta justamente dessa posição geográfica. E aqui o slide ele mostra pra gente isso. Na região do Sertão Central, na região do município de Quixadá, você tem o Niceuberg aqui, que é o mais conhecido até como atração turística, que é a Pedra da Galinha Choca. Quais foram os agentes modeladores e erosivos do relevo que atuaram sobre essa galinha, sobre essa rocha, sobre esse Niceuberg? Nós temos o vento, a temperatura, que é no caso aí o calor do sol, e as chuvas, que não foram tão intensas, que contribuíram para isso. Então esses 3 agentes juntos, eles contribuíram para modelar a rocha existente na região. Tá? A área da Pedra da Galinha Choca, vale destacar que a sua margem nós temos o açude de cedro, que foi construído na época dos escravos, tá certo? Cedro, que é um açude, não confundir com a cidade de Cedro. Então esse açude foi construído na época do Império por Dom Pedro II, que havia dito que enquanto ele fosse imperador, que vendesse o último brilhante de sua coroa, mas nenhum cearense morria mais de sede. Aí passou a morrer mais gente ainda, né? Vamos para frente. Nós vamos falar agora, gente, de algo muito interessante do Ceará. O Ceará é um estado que tem um litoral belíssimo para a exploração turística. Isso é público e notório, claro e evidente que o nosso estado ele tem 576 quilômetros de litoral, desde o município de Capoí até Camusim. Então, o Ceará é riquíssimo dentro desse contexto geoambiental. Mas nós vamos só retratar um pouco o que nós já falamos. Falamos do relevo, da vegetação que caracteriza o sertão do Ceará, que é a vegetação da caatinga, formada por plantas cactáceas. Nós temos uma grande quantidade de rios temporários, porque são rios que dependem diretamente da chuva. Podemos destacar 2 rios aqui no estado do Ceará, o Jaguaribe, que é o maior rio cearense, e o rio Acaraú, que banha o município de Sobral, tá certo? Então, nós temos um solo bastante pedregoso, devido à decomposição não total das rochas, e deu origem a esse tipo de solo,
Muitos dessas fragmentos de rocha foram trazidos pelas chuvas e depositados em diversos cantos da depressão sertaneja. Em selbergs, elevações ilhadas típicas de regiões semiáridas, mas é importante destacar que nas áreas das elevações ilhadas, com destaque para o maciço de Baturité, nós temos uma exploração econômica muito grande dentro do contexto de produção de frutas, flores e também da exploração turística. Nesse ponto, nós fechamos aí o quê? O Ceará físico. Físico, natural, econômico. E aí nós vamos começar com esse Ceará ambiental. No nosso próximo encontro, nós falaremos sobre isso, sobre essa divisão do Ceará em compartimentos geoambientais. A exploração das suas riquezas naturais como elemento para o turismo do nosso estado. Ok? Então, próximo encontro a gente fala sobre o Ceará ambiental. Um abraço.